Oi, gente, tudo bom? Hoje eu volto a falar mais a respeito desse mundo de Hollywood. Eu acho que criança e adolescente não deveriam trabalhar nesse mundo. Se eles não podem, se criança e adolescente não pode trabalhar em outros empregos, por que que na indústria artística pode? E a gente vê casos como o da Britney Spears, que eu publiquei ontem um vídeo, né? Ela desde pequena lá naquele meio, e a gente vê que a pessoa ela causa traumas vivendo nesse mundo que não é um mundo saudável, nem para adulto, né? A pessoa tem que estar muito com a cabeça em dia para ela não sucumbir. Aí colocam crianças, né, para trabalhar e num ritmo louco, né? E assim, a criança não vive a infância dela. Ela tem que viver como um adulto, ela tem que gerar entretenimento e tem muitas pessoas lá no meio, né, que são abusadores e elas têm que enfrentar isso daí também. Você acha que não causa danos na pessoa? Você vê o caso do Michael Jackson, né? Desde pequenininho sendo explorado pelo pai, né? E ele não teve infância, e depois, quando adulto, né? Ele quis ter infância lá e foi mal interpretado, num caso de acusação, né? De pedo... não sei se eu posso falar essa palavra, né? De... Você sabe qual é a história. E não é saudável. E então a gente vê mais e mais artistas que foram famosos desde pequeno, que são os poucos os que têm uma vida saudável. Agora, eu estava lendo o caso da Amanda Bynes, né? Eu me lembro muito dela, né, dos filmes. Ela era uma ótima comediante. E ela começou aos 8 anos a fazer stand-up. O pai dela incentivava, né? E daí foi aí que a Nickelodeon, eu não sei falar essa palavra, achou ela, né? E daí ela começou a fazer vários sitcoms e depois, aos 13 anos, ela começou a ter o próprio show, né? O Amanda Show. E aí ela ficou por um tempo, aí depois foi fazendo filmes, e aí até que aos 24 anos ela falou que ela se aposentou, né, de ser atriz. E aí começaram a surgir os problemas, começaram a vir à tona, né, a partir dos 24 anos. E ela tem abusos de drogas, né, e algumas pessoas falam que ela sofreu abuso quando era adolescente, né, pelos produtores, né, do programa dela, mas ela não confirma nada, né? Mas só o comportamento dela já denuncia, né, que assim, ela não teve uma vida normal, né? E aí ela ficou, ela teve problemas com a polícia, né, depois dos 24 anos, dirigindo embriagada. E aí, várias vezes, né, teve audiência e uma vez ela ateu fogo na casa do vizinho e daí ela foi internada e daí a mãe dela teve a curatela dela, porque ela estava gastando, né, todo o dinheiro dela. É a mesma coisa que aconteceu com a Britney Spears, né, muito parecido. Mas eu acho que a mãe da Amanda é muito mais saudável que o pai da Britney, né? Porque daí esses pais eles colocam, né, desde pequeno nesse mundo artístico, né? Porque vão ganhar dinheiro, você ganha muito dinheiro, né? Se aproveita. Eu não sei exatamente se os pais dela, né, se aproveitaram do dinheiro dela. E daí, porque daí depois surgiu a questão do problema mental, né? O problema mental mais misturado com drogas e álcool, né? Isso vira uma bomba, né? E a pessoa perde a noção total da realidade. É uma situação muito triste. E aí a gente foi vendo, acompanhando ela, né? Durante os anos e cada vez mais vai mudando a fisionomia dela, né? Acho que por causa dos remédios ela não tem muita expressão, aí ela engordou. E daí eu vi ali numa entrevista que ela disse que ela já tomou anfetamina para controlar o peso. E a anfetamina a pessoa pode alucinar, né? Ter
agravar mais ainda os problemas mentais dela. E aí, recentemente, ela apareceu, né, numa foto, né, que ela tava com uma sobrancelha bem grossa, uma coisa bem disforme e com unhas gigantescas, assim, né? E a gente olha, ela era tão linda, né? Nossa, é muito triste a gente ver essas situações, né? Do que a pessoa tem, ela é muito inteligente, hein? Desde pequena ela teve um time cômico, né? E ela era muito competente. O sucesso dela não foi à toa, né? Porque ela era bastante talentosa. Aí depois ela começou a faculdade de moda. E aí teve problema de internação. Aí depois voltou e ela conseguiu se formar. E aí agora ela tá querendo ser manicure, mas ela reprovou várias vezes na prova, né? Pra ser manicure, que lá nos Estados Unidos precisa ter essa prova. Enfim, ela tem vários casos de internação, depois ela volta, né? Ela batalha para melhorar a saúde mental, para se livrar dos vícios, mas não é fácil, né? Mas pelo menos ela tá batalhando e ela não desistiu, né? E isso, apesar de tudo que aconteceu com ela, apesar de todas as internações, ela não desistiu, ela continua aí. E vamos orar para que ela consiga encontrar paz, consiga se livrar dos vícios, consiga ter uma vida mais tranquila e consiga equilibrar, né, a parte da bipolaridade, né, que ela foi diagnosticada, né, e esquizoafetiva. E assim, o caso dela, né, é muito parecido com outros que tem também bipolaridade e a pessoa fica instável assim. E também porque ela do abuso de drogas, né? E provavelmente isso começou lá atrás. Teve um documentário, né, que fala sobre os bastidores desses sitcoms, né, de crianças e adolescentes. E o Dan Schneider foi acusado de de abusos, né, lá dentro, lá do Nickelodeon. E ela não confirma nada, né, mas provavelmente deve ter passado por isso, né. Então, para mim, devia ser proibido que criança e adolescente trabalhassem na indústria artística. Ah, mas como é que faz, né? O filme precisa de uma criança. Utiliza a tecnologia, utiliza pessoas baixinhas, aí faz a maquiagem, não sei. Depois de 18 anos, a pessoa pode trabalhar na área, porque ela já tá com córtex cerebral, né, que é responsável pela tomada de decisão mais desenvolvido, né, do que quando criança. A pessoa forma a personalidade dela naquele ambiente, naquele antro. E aí né, mistura o abuso, mistura abuso de drogas, né, desde pequeno. E daí ela vai para a vida adulta totalmente despreparada para lidar com as situações, né? É muito poucas pessoas que passam por um negócio desses e ficam normais. Então, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça lá dos Estados Unidos devia proibir que essas crianças sejam exploradas. Por que não se permite, né, em outras profissões, mas se permite lá na indústria artística? Eu acho que tem que ser revisto isso. Porque são vários casos, gente. Tem o da Britney Spears, da Amanda Bynes. Eu vou trazer outro caso aqui, mas ela conseguiu dar a volta por cima. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu vou trazer logo a seguir um vídeo falando a respeito dela. É bem interessante a história dela e muito triste também, né? Enfim, vamos orar por essas pessoas para que elas consigam se reerguerem, terem sucesso pessoal, né? Que o profissional é consequência do pessoal, né? O que importa é nós sermos felizes com o que somos, superarmos nossas questões, e Deus sempre dá uma nova oportunidade para todo mundo, para nos reerguermos nessa vida mesmo, né? E se a gente buscar essa iluminação, né? Buscarmos nos melhorar, queremos a mudança, né? Sempre há uma solução.
para tudo, né? E sair do materialismo, né? Se a pessoa começa a se espiritualizar, ela começa a ficar mais leve, né? E ela começa a ter mais equilíbrio na vida, né? Essas pessoas que são muito ligadas à moda, ao entretenimento, né? Elas precisam estar magras, elas precisam estar bonitas, elas precisam oferecer entretenimento para os outros. Aí os outros vão ficar pedindo para ela, né? Para ela trabalhar para oferecer esse entretenimento, né? E daí elas precisam estar sempre perfeitas, né? Senão elas não conseguem trabalho. É uma coisa meio... é uma escravidão, né? Enfim, então é isso, gente. Nós vamos nos preocupar com o nosso autoconhecimento, com a nossa espiritualidade e estarmos com a nossa saúde mental em dia, né? Porque é ela que vai nos dar dignidade. Eu acho que o maior luxo é ter saúde mental em dia, porque a gente não se sujeita a várias situações. Imagina, ela ficou 9 anos sob a tutela da mãe. Eu acho que a mãe dela é uma mãe normal, né? Mas a gente não sabe como é que é o dia a dia, né? Enfim, que essa moça consiga ter a paz que ela merece. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.